CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. E o Gilberto já está aqui ao nosso lado. Bom dia, Gilberto Sudré. Bom dia, Vilmara. Bom dia aos ouvintes da CBN. E então, hoje nós temos dicas para quem anda recebendo fotos indevidas no smartphone? A gente vai falar de um assunto hoje que tem a ver com uma pergunta enviada pelo ouvinte Diego. Obrigado, Diego, pela participação, que é uma coisa que acho que pouquíssimas pessoas sabem. Vou relatar o caso que o Diego nos perguntou aqui, que é o seguinte: ele fala que ele estava navegando na galeria de fotos do smartphone dele, aquela galeria onde tem as fotos que a gente já tirou no celular, e para surpresa dele, ele encontrou uma série de fotografias na galeria de conteúdo pornográfico, em que ele não tinha tirado, nem sabia de onde tinha vindo aquelas fotos. E aí ele pergunta de onde vieram essas fotos. Então, Diego, o que deve ter acontecido no seu caso é que vários aplicativos, como por exemplo os comunicadores instantâneos tipo WhatsApp, eles salvam as fotos que você recebe, né, nos chats, nas conversas, no seu smartphone, na memória do seu smartphone. Então imagina que você, por exemplo, foi incluído num grupo. A gente, de vez em quando, a gente é incluído, né, automaticamente num grupo do WhatsApp, verdade, por exemplo. E nesse grupo, por exemplo, as pessoas mandam ou trocam fotos, né, de conteúdo não adequado, né? Essas fotos são automaticamente salvas dentro do seu smartphone, sem que você peça, se fala nada, a não ser que você mexa na configuração. Vou falar daqui a pouquinho como é que te mexe nessa configuração. Mas, ou seja, imagina então que você tem lá, alguém te incluiu num grupo, você colocou o grupo em silencioso para não te perturbar, né, naquela situação, e esse grupo começa a trocar um monte de fotografias pornográficas, por exemplo. Essas fotos vão ficar salvas no seu smartphone. O fato de a gente estar inserido nesse grupo significa que eles lá também vão poder acessar nossas fotos? Não, a única questão é que as fotos que mandarem para o grupo vão ser salvas no seu uso. O WhatsApp, ao receber essas fotos, ele salva numa galeria dentro do seu smartphone. Então, por exemplo, poderiam ser fotos de pedofilia. Hoje em dia, hoje é crime. Se você simplesmente armazenar fotos de conteúdo de pedofilia, já é tipificado como crime de pedofilia também. Você está armazenando sem saber, né? Sem saber, exatamente. Então, vamos dar uma dica aí de como é que você deve fazer para poder evitar que isso aconteça. Então, no caso do WhatsApp, você entra lá no WhatsApp, clica no botão de opções do WhatsApp, depois vai lá em opções de conversa dentro do WhatsApp e depois desmarcar a opção de salvar a mídia recebida. Então aí, agora as mídias, nessas fotos que forem mandadas para o grupo, ou mesmo via chat do WhatsApp, não vão ser mais salvas dentro do smartphone. Mas aí você tem que ficar atento, porque de vez em quando você pode precisar de algumas dessas fotos, né? Exatamente. Então, assim, essa é a situação, seja para isso. Ou então você faça o quê? Se é um grupo que você não confia, um grupo estranho, que você não tem nenhum tipo de situação, né? Você vai lá simplesmente e sai do grupo. Mas aí, pode ter a opção, por exemplo, de a gente ficar monitorando ali e deletando essas fotos? Pode. Aí é só você olhar na sua galeria. Né? Exatamente. Você olhando a galeria das fotos que estão armazenadas no seu smartphone e olha fotos que você não quer, você vai lá, marca e apaga. Okay. Pode ser também outra opção. Então, muito cuidado com os grupos que você participa, né? Que as pessoas participam nos... Isso vale para o Facebook também? De vez em quando a gente é incluído nos grupos desses. Também, né? No Facebook você tem que pedir para salvar. Né? Quando você pede para salvar a foto, aí ele vai lá e salva no seu smartphone também. Mas aí Mas aí tem que dar uma olhadinha lá nas nossas configurações, lá no perfil, para ver se não está salvando automático. Exatamente. Né? Então, essa é a situação. Então, poucas pessoas sabem disso, né? Dessa configuração que está interna, e sabem que quando você recebe uma foto do WhatsApp, ele é salva por default. Se você não fizer nada, nessa configuração que eu falei, as fotos vão ser salvas no seu smartphone automaticamente. Como tem essas ligações, né, em todas essas redes, não corre o risco dessas fotos também irem parar lá no Instagram? Não, porque aí você tem que publicar. No caso do Instagram, você tem que entrar no Instagram, selecionar a foto e publicar. E não teria esse problema, não. É mais uma questão, realmente, de estar armazenado no seu smartphone. Imagina se, inclusive, uma situação do tipo assim, o seu filho pega o telefone para olhar. Né? Então é uma situação complicada, né? Nesse porque você não sabe que as fotos estão lá, né? E a complicação do crime, né? Exatamente, também disso. Esse é pior, né? Exatamente. Legal. Mais dicas? Vamos falar então agora de uma outra dúvida de um ouvinte. Agora foi o Luiz Carlos, que mandou uma pergunta para a gente via internet. Obrigado também, Luiz Carlos, pela participação. Ele falou que tem um sistema de TV por assinatura, ele contratou com plano HD. E o televisor dele está aparecendo na parte de cima, né, superior da imagem, como se a imagem estivesse de cabeça para baixo.
E ele Nossa. pergunta, será que é porque o televisor que ele tem não é de tecnologia HD, né? E o tubo de imagem não está suportando essa resolução, né, do HD da TV a cabo que ele contratou? Bom, Luiz Carlos, eu acredito que não. Na verdade, o que deve estar acontecendo, como sua televisão não suporta a tecnologia HD, você deve estar ligando a sua TV no decodificador, aquele aparelhinho que vem da TV por assinatura, através de um cabo RCA, que é um cabo adequado para essa ligação de TVs que não são HD com o decoder. A questão é, então, que não é um problema de compatibilidade. O que deve estar acontecendo é que um ajuste no tubo de imagem ou no circuito da televisão. Então, minha sugestão é que você leve essa televisão a uma assistência técnica e eles vão dar uma olhada lá exatamente o que está acontecendo. Mas eu não acredito que seja por uma questão de incompatibilidade. Ok. Tem mais alguma dica? Tem a dica de segurança. A dica de segurança é o seguinte: tomar cuidados básicos, né, com mensagens instantâneas. Então, o que a gente deve fazer nessa situação? Né? Por exemplo, quem usa mensageria instantânea, né, ele tem que primeiro procurar no uso da mensagem instantânea como se conectar em redes Wi-Fi, né, com senha e autenticação segura, ou seja, tentar sempre usar senhas, redes sem fio que tenham autenticação segura com aquelas senhas, porque a comunicação via WhatsApp, por exemplo, ela não passa criptografada, então se alguém estiver monitorando a sua rede, vai conseguir ter acesso à informação. Aqui no estúdio com Gilberto Sudré, que antes do repórter CBN estava nos dando orientações aí sobre como apagar essas fotos que a gente recebe aí via WhatsApp, não é, Gilberto? Exatamente, que é quando o WhatsApp, quando você instala, automaticamente ele já vem com a opção marcada de salvar as mídias que você recebe no chat, né? Então a dica, né, ou seja, já que muitas vezes você pode participar de um grupo, eles mandem algumas fotos que não sejam realmente adequadas ao armazenamento do seu celular, é que você desmarque as opções. Então vamos repetir, que já teve até ouvinte que ligou aqui pra gente, ouvintes aqui pedindo já pra gente repetir a dica. Então você entra lá no WhatsApp, clique na opção na questão de opções, né, do lado dentro do WhatsApp, aí tem um item lá chamado de opções de conversa, né? Clica nele e aí tem a opção chamada de salvar mídia recebida. Entra lá nessa opção e aí desmarca todas as opções, ou seja, você vai continuar vendo a mídia quando você vai receber, mas ela não vai estar salva no seu smartphone. Ou seja, você não vai carregar aquela foto, né, com você no smartphone, não correndo risco dessas Essas orientações questões. variam de acordo com o modelo do celular? Não, normalmente todas elas, o WhatsApp, a interface é basicamente a mesma. O que pode variar um pouco, depende do smartphone, aonde você chama a opção de a questão de opções. No meu aqui foi configurações, né? Configurações, exatamente. Então varia só um pouco no primeiro item. Daí para frente é a interface padrão do WhatsApp mesmo. E é bom lembrar, né, Gilberto, que a presença dessas fotos no aparelho, no celular, configura crime, né? Se for um conteúdo de pedofilia, por exemplo, pode ser crime. Se for um conteúdo, por exemplo, pornográfico, né, pode causar um problema com algum filho a esposa, que pegou, marido. a esposa, imagina explicar, né? Até explicar isso tudo aí é difícil, né? É verdade. E então, temos mais algumas dicas ou Então, já vamos? tem a dica de segurança, só a gente terminando a dica de segurança, são cuidados básicos para o uso de aplicativos de mensagem instantânea. Então, primeiro, a gente estava falando já, que é uso de redes Wi-Fi. Tome cuidado em usar redes Wi-Fi públicas. Por quê? Porque as redes Wi-Fi são abertas, né? Ou seja, públicas são abertas sem criptografia nenhuma. E aí, o chat, o bate-papo que você faz no WhatsApp, ele é um bate-papo aberto, que não é criptografado. Então, quem estiver acessando essa rede também vai ter acesso às suas informações. Então, esse é um problema. Outro problema é usar e ter problemas com os contratos de uso. Cuidado com quando você aderir a uma rede de mensagem instantânea como essa, do que ele pode fazer com suas informações. Se ele pode vender, se ele pode passar para terceiros as suas informações, né? Desconfie de aplicativos que ofereçam situações muito mirabolantes, né? Ou seja, pode ser um vírus, e só baixe aplicativos das lojas oficiais, do iTunes na Apple e do Google Play no Android, né? Para isso aqui. Então essas são as dicas importantes para quem vai usar aplicativos de mensagem instantânea para isso, né? Tem sido cada vez um risco maior, né? A gente maior, precisa ficar isso antenado. aqui. Vamos para o resumo da semana? Resumo da semana. Então, primeiro item, fato interessante do resumo da semana é que o YouTube passou
lançou essa semana um programa chamado de Melhores Vídeos do Dia. A gente tem muitos vídeos no YouTube, né? É difícil você encontrar o que é vídeo interessante que está acontecendo no YouTube. Então, o YouTube criou um grupo de pessoas que analisa esses vídeos que são incluídos durante a semana, e ele faz tipo um resumo dos melhores vídeos, mais interessantes vídeos da semana. Quem quiser acompanhar os melhores vídeos do dia, desculpa, da semana não, do dia, é só entrar lá no www.youtube.com/YouTube Nation, né? Nation, né? Em inglês é Nation. Então, www.youtube.com/YouTube Nation. São os vídeos mais interessantes que foram postados no YouTube no dia. Quem quiser ficar por dentro disso, é só dar uma olhada nisso aí. Outro fato da semana interessante é que o Brasil vai ter um novo cabo submarino de fibra ótica. Fibra ótica é essa base de comunicação que a gente usa hoje, né, de alta velocidade, que dá suporte às redes de banda larga, né? Telefonia também. Então, o Brasil tinha basicamente cinco cabos de fibra ótica, 4 iam para os Estados Unidos, passavam pelos Estados Unidos, e um ia diretamente para a Europa. Inclusive tem todo aquele problema que os dados que vão para os Estados Unidos, eles são, já foi divulgado, que são espionados pela NSA. Então o Brasil, para tentar sair, né, ou seja, se desvincular um pouco desse tráfego que está indo para os Estados Unidos, está lançando, na verdade, a Telebrás, em consórcio com outras empresas, começa agora a partir desse ano a lançar esse cabo de fibra ótica exclusivo que vai ligar o Brasil diretamente à Europa. Mais um cabo, né, para isso aqui. Inclusive isso deve refletir numa queda esperamos, né, numa queda de preço do acesso à banda larga, porque você vai ter mais oferta de tráfego da internet. Essa parte é boa. Essa parte é boa. Né? Essa semana também os usuários do Yahoo tiveram uma má surpresa de que alguns banners que eram apresentados lá no Yahoo continham vírus, né? Então o Brasil foi pouco afetado com isso, né? Mas outros países, né, como Reino Unido, Romênia e França foram muito afetados com esse vírus. Eles tiveram bastante problemas com a infecção desses computadores, né? O Netflix também anunciou uma questão interessante essa semana, que é que alguns seriados, todos os seriados originais, vão ser exibidos em 4K. O que é 4K? É um novo padrão de televisão de altíssima resolução. 4 vezes mais resolução do que o Full HD. E as nossas TVs estão preparadas? Não estão preparadas. Na verdade, o problema do 4K hoje ainda é preço das televisões, que são bastante caros. Mas na feira agora de janeiro da CS, que aconteceu nos Estados Unidos, já teve uma grande leva de lançamentos de televisões de 4K, o que a gente espera, como é toda a questão de tecnologia, que com o aumento da venda, o preço caia bastante. Então, ou seja, quem não acreditava na tecnologia de 4K, ela já está aí. O Netflix já falou que está gerando os seus seriados originais em 4K já, e vai distribuir em 4K isso para os usuários. Mas essas televisões já são vendidas aqui no Brasil? Já são vendidas, só que com preços altíssimos, né? 10 mil, 15 mil reais, assim, um preço bastante alto. Mas já tem sendo vendida já aqui no Brasil, sim, né? E por último, uma curiosidade, né? Hoje a gente usa a internet para muitas coisas diferentes, e um casal americano resolveu usar a internet para escolher o nome da sua filha. Você vê, né? Eles criaram um site chamado namemydaughter.com, né? Lá nos Estados Unidos, e você pode entrar e dar sugestões. O nome mais votado, né? O casal, que eles vão usar para colocar lá no filho dele. Será? Por enquanto, o nome mais cotado, depois de algumas trollagens, algumas brincadeiras, o nome mais cotado é Amélia. Então, nossa, mas aí é um nome brasileiro, né? Exatamente, mas o nome de Amélia é o que está sendo mais votado lá no site do namemydaughter.com. Deve ter muito brasileiro participando dessa votação, não é? Pode ser. Gilberto, nós temos aqui a participação de alguns ouvintes que estão ainda questionando, perguntando sobre a questão do WhatsApp. Como apagar essas fotos que foram compartilhadas? Muito bem, obrigado pela participação. A ideia é você pode entrar simplesmente lá na sua galeria de fotos, aquele aplicativo de galeria de fotos, olha essas fotos que você não quer mais, clica sobre ela e manda apagar. É um procedimento normal como você remove uma foto dentro do seu smartphone, não tem nenhum problema. Vamos pela última vez dar só uma relembrada aí, como tirar aquilo das configurações, que está todo mundo perguntando de novo, e só lembrando que vai estar no nosso site daqui a pouquinho, não é Daqui a pouquinho, tudo que a gente conversou aqui, não deu para anotar, vai lá no CBN. CBN. Já está no site da CBN, já está lá. Então, entendeu? cbnvitoria.com.br
vai lá e dá uma olhadinha e revê novamente tudo isso aqui. Bom, então vamos relembrar como é que faz. Entra no WhatsApp, vai lá na questão de opções, depois lá opções de conversa, salva, e vai lá e desmarca as opções de salvar mídia recebida. Aí tem a opção de salvar foto, vídeo, né, e outras questões. Então você desmarca as opções, você vai conseguir ver as fotos, mas você não vai fazer o download das fotos, né, no seu smartphone. E lembrando que se você precisa receber alguma coisa pelo WhatsApp, né, de mídia, aí você vai ter que lembrar de naquele momento, pelo menos, desmarcar, exatamente. Desmarcar e depois voltar a desmarcar. Exatamente. Né, Ok, Gilberto. Muito obrigado. Obrigado, Vilmar. Um grande abraço a você, os nossos ouvintes. Obrigado aí pela participação de todos aqui. Lembrando mais uma vez que quem quiser mandar dúvidas, perguntas, sugestões aqui para o quadro, o e-mail é cbniatecnologia@gmail.com. A gente tem todo o prazer aqui de receber e responder aos nossos ouvintes as dúvidas de tecnologia para isso aqui. Lembrando também que daqui a pouquinho vai estar no cbnvitoria.com.br. Já está. Já está. As dicas do WhatsApp já podem conferir lá. Isso. E no meu site, no gilberto.sudré.com.br. Obrigado a você, Gilberto. um grande abraço e bom final de semana a todos.